Para quem sabe, né? A lenda. Bom, o Marcos Paco é licenciado em Letras, Língua Portuguesa e respectivas literaturas pela Universidade de Brasília, a UNB. É escritor, autor de 7 obras específicas sobre língua portuguesa, dentre elas, o livro Português Básico aplicado ao texto, utilizados em turmas de português instrumental na Universidade de Brasília, e atualmente ministra aulas de gramática exclusivamente pelo Centro de Treinamento Sintagma, além de ser um dos diretores da editora Sintagma. Seja bem-vindo, Marcos Paco. Obrigado, Fábio. Aí, vó. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Estão com a cara desanimada, misericórdia, só porque está perto do cemitério. Quem ficar com essa cara aí, já vou encomendar um, como é o nome? Rabecão, já para levar direto ali pro professor, misericórdia, né? Quem está feliz aí? Graças a Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu sei que vocês investiram tempo, investiram recursos para estar aqui, e eu quero que seja um evento que realmente vai ajudar você a ser aprovado. Então, você tem que ir, né, nós estamos aqui para estudar. Então, vamos direto ao assunto, vamos resolver umas questõezinhas de gramática. Querem, sim ou não? Questão 4. Você que está com o livro, pode procurar no seu livrinho. Você que não está, está projetado ali na tela. Todo mundo está conseguindo ver bem? Obrigado, amém. Então, vamos lá. Questão 4. Queridos, uma dica que eu posso passar para você que quer arrebentar na prova do TST é uma dica que estava lá na Bíblia. Lá na Bíblia estava escrito assim: no princípio era o verbo. Por toda a minha vida como professor, eu vi que os alunos detestam verbo. Agora, se você detestar verbo, você está enrolado com o FCC. Tá ou não está, Glória? Está enrolado. Se você detestar verbo, você está enrolado com o FCC. Porque tudo o que se refere a verbos está na prova da FCC. Tudo. Entendeu? Imagine alguma coisa que se refira a verbos, está na prova da FCC. Então, eu vou resolver questões hoje relacionadas a verbo. Tempos verbais, vozes verbais, concordância verbal, transitividade verbal, regência verbal. É o que nós vamos resolver aqui hoje, tá bom? Então, no princípio era o... Só quem tem boca. No princípio era o... Só quem tem um motivo para viver. No princípio era o... É verbo. Beleza? Os segmentos que apresentam verbos conjugados nos mesmos tempos e modo estão em... Olha só. Aí a FCC está cobrando tempos e modos verbais. Certo? Eu vou colocar aqui um resumo bem simples. Se você não estiver enxergando, você me fala. Tá? Bom, no modo indicativo. Desse tamanho dá para ver? Obrigado por responder. Desse tamanho dá para ver? Então, vamos lá. Indicativo. No modo indicativo, nós temos, primeiro, o tempo presente. Depois, temos o pretérito. O pretérito é só um ou o pretérito se divide em 3? 3. Nós temos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, vou colocar aqui a subdivisão. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Depois nós temos o futuro. O futuro só tem 2 subdivisões. Nós temos futuro do presente e futuro do pretérito, tá bom? Futuro do presente e futuro do pretérito. Bom, então eu costumo dizer que no modo indicativo é o modo da certeza, certo? Quando você usa um verbo no modo indicativo, você está indicando algo com certeza, está indicando um fato certo, tá bom? No modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais, eu costumo falar. 6 tempos verbais simples. Primeiro, presente. Segundo, pretérito perfeito. Terceiro, pretérito imperfeito. 4, pretérito mais que perfeito. Quinto, futuro do presente. Sexto, futuro do pretérito. Então, vocês vão falar comigo agora. O modo indicativo é o modo da... Modo indicativo é o modo da... É um fato certo, um fato real. Você não tem dúvida. Você fala, eu vou passar no concurso do TST. É um fato certo. Eu estudo, logo passo. Estudo. Que tempo é? Estudo. Eu estudo. Eu estudo. Tu? Ele estuda. Nós? Vós estudais. Eles estudam. Presente do indicativo. Logo passo. Eu.
Só quem acredita que vai passar. Quem não acreditar pode ficar calado. Eu passo. Tu, ele, nós, vós e eles passam. Você acabou de conjugar um verbo no presente do indicativo. É um fato certo, um fato real. Bom, o presente, normalmente, ele termina na desinência o, a primeira pessoa. Tá? Uma forma de você reconhecer os tempos verbais é tentar memorizar as desinências. Na primeira pessoa, o presente termina em o. Eu estudo, eu passo. Eu trabalho, eu me esforço, eu me dedico, eu levanto cedo, eu durmo tarde. Durmo, levanto, trabalho, saio, volto. Ou seja, no presente, o verbo termina na primeira pessoa, termina em o. Beleza. O pretérito perfeito, normalmente, termina em i. Normalmente. Eu estudei, eu passei, eu me esforcei. Eu estou falando na primeira pessoa. Porque se você sabe conjugar na primeira pessoa, você sabe nas outras. Entende? Então, eu passei, cheguei, voltei, saí, entendi, sumi, depois da prova eu sumi, né? Apareci, né? Passei, comemorei, né? Então, comemorar depois da aprovação também, sim ou não, gente? Mudar, né? A melhor coisa que tem é mudar, como agora há pouco está falando com a Eliana, está na dúvida, eu saio do Berber, vou para o Ibram, não vou, né? Que dúvida cruel, né? Misericórdia, é bom, mas a gente tem dúvida, assim, para qual que eu vou, né, Eliana? Qual que eu vou? Daqui a pouco, será que eu vou para o Senado? Estou no Berber, será que eu vou para o Senado? Entendeu? Eu gosto tanto do pessoal aqui do BRB, tá? Aquele Senado, aquele tanto de senador, otário, entendeu? Então, seria uma boa dúvida, uma boa dúvida, né? Seria uma boa dúvida. Então, eu mudei, eu passei, eu me diverti. Você está no pretérito perfeito. Depois, pretérito imperfeito. No imperfeito, nós temos 3 desinências que se aplicam a todas as pessoas. Aqui eu estou falando da primeira pessoa. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Agora, aqui nós temos desinências que se aplicam às 3. É o vá. Isso, alguns já sabem. Quais são as 3 desinências? De novo. Vai nhanhar. Olha aqui, ó. Não estou falando nada demais, hein? Vá, ya, nha. São as 3 desinências do pretérito que? Imperfeito. Eu passava, eu estudava, ó. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudávais, eles estudavam. Agora o verbo da segunda conjugação. Eu entendia, tu entendias, ele entendia. Nós entendíamos, vós entendias, eles entendiam. E o verbo ter também da segunda conjugação. Pode aparecer esse em a, por exemplo, com o verbo ter e com o verbo vir. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vínhamos, vós vinhas, eles vinham. Agora vocês falam comigo. Eu vinha, tu. Ele vinha. Nós, vós. E vós vinhais e eles vinham. Ficaram com medo, eu notei. Olha, o vós, querido, causa medo de todo mundo, não é, Glória? Todo mundo tem medo do vós. Por quê? Porque ninguém usa, entende? Então não fique, eu só não sei verbo por causa do vós. Então risca a praga do vós, entendeu? Porque dificilmente mesmo ele vai cair numa prova. Pensa comigo, as provas são baseadas em texto, concorda? E textos normalmente de revista. Revista usa voz, gente, pelo amor de Deus? Não. Essa semana o cara postou uma tirinha no meu mural no Facebook, interessante. Uma tirinha falava, um personagem lá falando só usando o vós o tempo todo e o tu, né? De uma maneira bem formal. E aí era um humor, na verdade, porque ninguém mais fala daquele jeito. Então, não fique com medo do vós, não. Só quem vai passar agora. Eu vinha, tu, ele, nós. Vínhamos, vós. Vinhais, eles vinham. Então, a desinência da primeira pessoa, o, no presente. No pretérito perfeito, i. No pretérito imperfeito, vai, nhanhá. Só tem praticamente uma exceção. Uma exceção aqui, queridos, é o verbo ser. Porque com o verbo ser, o pretérito imperfeito é era. O verbo ser é era. Então, ó, para todos os verbos, praticamente, vocês vão usar vá, yan, nha. Vai usar o quê? Beleza. Agora, para o verbo ser, você vai usar era. Eu era, tu eras, ele era. Nós, vós. Só o lado de cá, que está muito fraco. Eu, tu, ele, nós, vós, eles eram. Agora o lado de cá, eu acho que está mais forte. 1, 2, 3. Eu, tu, eles, nós, vós, éreis e eles eram. Você acabou de conjugar o verbo ser no pretérito imperfeito. Então, professor Paco, você está dizendo que a gente vai ter que decorar? Olha, eu não sei se você vai ter que decorar, uma coisa eu sei, você tem que saber na hora da prova.
As pessoas têm um problema sério com essa história de raciocinar e memorizar. Eu não tenho problema nenhum. 17 anos de sala de aula, eu falo para você. Um aluno perguntou assim, professor, o mais importante é memorizar ou é raciocinar? Eu falei, o mais importante é passar. Entendeu? Se você vai memorizar, raciocinar, é problema seu. Eu quero que você o quê? Passe. Não tenha problema com memorização. Tem muito professor que fala assim, não, você tem que aprender, querido. Você é concurseiro, você tem que usar as armas que você tiver. Memorização e raciocínio. Sabe por quê? Muita gente não está usando o poder de memorização e perde tempo numa prova à toa. Por exemplo, vocês vão ver que com isso aqui vocês resolvem aquela questão sem pensar praticamente nada. Só com a memorizaçãozinha boba. Entendeu? Então, ó, presente, o, pretérito perfeito e imperfeito, vai e anhá, com exceção do verbo que é conjugado, era. Depois, agora eu vou apagar aqui, só um minuto. Depois, nós temos aqui o futuro, o pretérito mais que perfeito. O mais que perfeito, a desinência é ra. Tá? O futuro do presente é rei e o futuro do pretérito é ria. Mais que perfeito, ra, eu comprara, eu chegara, eu saíra, eu voltara, eu estudara, eu imaginara, entendeu? E aqui também, queridos, não é só na primeira pessoa, não. Isso aqui é desinência para todas as pessoas, ó. Eu comprara, tu compraras, ele comprara. Nós compráramos, vós comprares, eles compraram. Eu saíra, tu saíras, ele saíra. Nós saíramos, vós saíreis, eles saíram. Então, essas são as desinências. Vamos falar as desinências comigo. No presente, qual é a desinência? Pretérito perfeito. Imperfeito. Mais que perfeito. Futuro do presente. Futuro do pretérito, ria. Eu costumo falar assim, oi, vai anhar. Ah, o rei ria. Entendeu? Para você memorizar. Eu acho isso uma besteira. Bom, gente, quem quiser, pegue. Quem não quiser, jogue fora. Entendeu? Mas se você quiser usar, use. Ô, presente. Oi, vai anhar. Ah, o rei ria. Né? O rei gostava. Então, essas são as desinências aí no modo indicativo. Vamos ver se dá para resolver aquela questão com isso aí? Os segmentos que apresentam verbos conjugados no mesmo tempo e modo estão em. Professor, sem memorizar aquelas desinências, qual a outra forma que eu teria? Você entender o que é cada um dos tempos verbais. Você entender que o presente fala de um fato habitual ou constante. Entender que o pretérito perfeito indica um fato concluído. O imperfeito indica um fato habitual, um fato em realização no passado, ou um fato interrompido. O mais que perfeito, uma ação concluída antes de outra ação também concluída no pretérito. Futuro do presente é algo que vai acontecer, futuro do pretérito, algo possível. Então, na verdade, você teria que entender tudo isso. Eu acho muito melhor para a FCC você pegar as desinências. Vamos lá. Questão 4. Os segmentos que apresentam verbos conjugados no mesmo tempo e modo estão em. Mas deveria ser tudo no futuro. Deveria. Qual é a desinência ali? Obrigado por olhar. Qual é a desinência ali? Ria. Se é ria, é futuro do pretérito. Depois. Que restringiam ao máximo o alistamento. Restringiam. Eu restringia, tu restringias, ele restringia. Já é o quê? Pretérito imperfeito. Estão conjugados no mesmo tempo? Não. Letra A já era. Letra B. Nabuco sentiu que? Sentiu. Joga na primeira pessoa. Nabuco sentiu, eu também senti. Pretérito senti. Ó, ele sentiu. Eu também senti. Eu senti, tu sentiste, ele sentiu. Isso é o pretérito o quê? Perfeito. E ele estava excluído. Ele estava. Eu estava, tu estavas, ele estava. Pretérito o quê? Imperfeito. Então ali eu tenho um pretérito perfeito e tenho um pretérito o quê? Imperfeito. Não é a mesma coisa. Professor, mas eu poderia ficar com dúvida nisso aí um pouquinho. Então tá bom. Lá na prova normalmente você vai ficar em dúvida entre duas questões. Sim ou não? Entre duas alternativas. Ou não é assim? Professor, eu fico em dúvida em umas 4. Aí tá complicado. Só Jesus, né? Como eu vi a frase ali do Paiva Neto, quando eu cheguei, né? Quem confia em Jesus não perde tempo. Então, vai ter que confiar muito, meu amigo. 4 dúvidas, misericórdia. Então, vamos lá. Letra C. Essa visão lúcida e avançada correspondia a uma concepção. Correspondia. Está no passado? Terminou em ia, sim ou não? Sim, então eu correspondia, tu correspondias, ele correspondia. Qual é o tempo? Pretérito imperfeito. Olha lá. O trabalhador escravo era. Está no passado, sim ou não? Era vem do verbo ser. Foi justamente a exceção que eu coloquei aqui. Foi ou não foi? Foi. Então, olha só. Resposta correta, letra C.
Você não precisaria nada de ficar entendendo os tempos verbais. Eu quero entender as nuances, os detalhes. Não precisa. Memoriza as desinências que você vai acertar a questão do FCC. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ok, então ali a resposta é a letra C. Eu sei que quando eu falo em memorizar, muita gente torce o nariz, torce o rosto, não gosta, mas eu tenho que falar a verdade, eu estou aqui para ajudar vocês. Se você não gosta de memorização, beleza, não tem problema. Mas eu penso que a memorização vai ajudar vocês. Eu costumo falar o seguinte, eu falo algo impopular, os alunos não gostam que a gente fale em memorização, mas eu tenho que falar a verdade, né? Porque é com isso que o aluno vai passar mais rápido, tá bom? Letra D. Esta verdadeira descoberta levou, presente, passado, futuro. Essa descoberta levou, presente, passado, futuro. Porque se você não souber o que é presente, passado e futuro, eu explico. Não, eu explico. Presente é algo atual, passado, algo anterior ao atual, e futuro, algo posterior ao atual. Então, essa descoberta levou, presente, passado, futuro. Passado. Agora levou, joga na primeira pessoa. Ele levou, eu também levei. Ele levou, eu também levei. Ok, ó, terminou em I, pretérito o quê? Perfeito. Beleza? E, portanto, tinha direito de atuar na vida política. Eu estou na alternativa D. E, portanto, tinha. O que eu falei? Vai anhar. Terminou no nhá. Aqui já é o que, pessoal? Pretérito imperfeito. Então, na letra D eu tenho um pretérito perfeito e pretérito o quê? Imperfeito. Na letra E, segundo Nabuco, o trabalhador não era nada. Era. Passado, sim ou não? Aí você já memorizou. Era é a exceção, né, do pretérito o quê? Imperfeito. Já matou-lhe a questão. Olha ali, ele viu, eu estou na letra E, né? Ele viu que, sendo a massa produtora, o trabalhador escravo. Ele viu o quê? Ele viu. Se ele viu, eu também vi. Eu vi. Pretérito o quê, pessoal? Perfeito. Pretérito perfeito. Resposta correta, letra C. Professor, tudo bem, você falou muito rápido aí, tal, resolveu rápido com a gente, como eu faço? Olha, são várias as questões da FCC que cobram só isso. Os segmentos que apresentam verbos conjugados nos mesmos tempos e modo. E normalmente quando ela faz isso, ela só coloca o modo indicativo, que fica fácil. Professor, e se ela cobrar o modo subjuntivo? Tá? Eu vou colocar rapidinho aqui as desinências do modo subjuntivo. Vamos lá. Modo subjuntivo é aquele que indica certeza ou dúvida? Dúvida. Professor, se eu passasse, seria tão bom. Se eu passasse, é uma dúvida, é uma hipótese. Então, você já está aí no modo subjuntivo. A vantagem do modo subjuntivo é que ele só tem 3 tempos simples, tá? No modo indicativo, nós temos quantos? No modo subjuntivo, quantos? Vamos lá, no modo indicativo, nós temos quantos? No modo subjuntivo? Como você sabe se o aluno gosta de gramática, se ele sabe gramática ou não? Depende da relação dele com o verbo. Se ele tem arrepios a verbo, eu falo, está complicado. Entendeu? Se tiver, aí as pessoas falam, professor, mas para o CESP a gente vai fazer TRT também. CESP não cai verbo? Cai. Só que no CESP não cai conjugação. Você não precisa saber as desinências. O CESP já tem que entender realmente os tempos verbais. Como o TST está antes do TRT, tá, eu estou focando hoje mais na FCC, tá bom? Então vamos lá. No modo subjuntivo, nós temos 3 tempos. No modo subjuntivo, nós temos presente, pretérito imperfeito e o que? Futuro. Beleza. No modo subjuntivo. No presente, as desinências são 2, normalmente. Aê, tipo coisa de carioca. Aê, meu irmão. Aê. Então, são as 2 desinências. No pretérito imperfeito, é o SSE. Se eu chegasse, se eu saísse, se eu voltasse, se eu estudasse, se eu passasse, se eu entendesse, se eu voltasse, é o pretérito imperfeito. E no futuro é a desinência R. Se eu voltar, se eu chegar, se eu voltar, se eu sair, por aí vai. Outra coisa, o modo subjuntivo, querido, vocês sabem o que significa subjuntivo? Subjuntivo é da mesma raiz de subordinada. Vocês já ouviram falar, com certeza, de orações subordinadas, sim ou não? Obrigado. Então, subjuntivo é da mesma raiz de subordinada. Então, quando você tem um verbo no subjuntivo, 99,9999% você está numa oração subordinada. E uma oração subordinada, normalmente é introduzida por uma conjunção. Olha aqui, ó. Subjuntivo, conjunção. Subjuntivo, subordinado. Vamos fazer a relação, então.
Quando você tem um verbo no subjuntivo, você normalmente está numa oração. Só os vencedores que estão aqui. Quando você tem um verbo no subjuntivo, normalmente você está numa oração. E a sua oração subordinada normalmente é introduzida por uma. Então, quando você conjuga um verbo no subjuntivo, você normalmente precisa de uma conjunção. Pode ser um advérbio de dúvida também, mas normalmente é uma conjunção. No presente, você usa a conjunção que. Será que você vai passar? Aí você responde, é provável que eu... Só os vencedores, é provável que eu passe, que tu passes, que ele passe, que nós passemos, que vós passeis, tudo com E, tudo com E. Vamos lá, ó. Se começou com E, vai tudo com E. É provável que eu passe, que tu passes, que ele passe, que nós passemos, que vós passeis, que eles... Acabou de conjugar o verbo no presente do subjuntivo. Quando você chegar à sua casa, você que é casado, e falar para o seu marido, amor, aprendi verbo hoje, rapidinho. Sim ou não? Não quer falar nada para o marido? Mas ele vai perguntar, e aí a aula? Valeu a pena? Você vai falar, entendeu? Ok? Conjugou o verbo. Tá? Então, agora, pode ser também a conjunção a. Você vai fazer o simulado tal dia? É provável que eu, que tu, que ele... Ó, se começou com A, é tudo com A. Que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Então, presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito é o SSE. Você pode usar a conjunção se, pode usar que e pode usar quando. A maioria pensa que é só o se, mas não é. Ó. Se, que e quando. Se eu passasse... Você que está estudando para concurso, com certeza você faz um planejamento. Você faz assim, poxa, se eu passasse nessa prova seria tão bom. Eu já ouvi isso tantas vezes, se eu passasse, não é? Porque você começa já a imaginar como seria. Ou não é assim? Ou não é? Ou você já perdeu a fé? Você perdeu, esse é o lugar certo para você encontrar. Se eu passasse, se tu... Só quem é vencedor. Se eu passasse, se tu... Se ele passasse, se nós passássemos, se vós passasseis, se eles passassem. Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Você pode usar o que também? Poxa, ele queria tanto que eu passasse nesse concurso, que eu passasse, que tu passasses, que ele passasse, que nós passássemos, que vós passasseis, que eles passassem. Pode ser o quando. Eu disse para ele que quando, eu disse para o meu marido que quando eu passasse, eu ia entregar o salário todo para ele. Tem mulher que não é inteligente, né? Vai sair para estudar no domingo, cara, mas já de novo, e a casa, não sei o quê. Você fala, amor, quando eu passar, o primeiro salário é seu. Entendeu? Eu quero é ver se ele não vai deixar na hora. E se ele não amolecer, você fala, o segundo também. Namorado, enchendo o saco, só pensa em estudar, só pensa em estudar. Olha, eu passo, você roda. Entendeu? Você tem que ser inteligente, tá? Eu falo mulher porque homem não tem esse problema. A mulher fica, se quiser pode arrumar outra que eu tenho outra mesmo. Entendeu? Tem outra não, viu? Tem outra não. Posso arrumar. Porque o homem já é mais despachado. Então vamos lá. Então pretérito imperfeito, se, que e quando. E no futuro, queridos, vocês podem usar o se e o quando. Professor, quando eu passar, isso é o que a maioria me fala e nunca cumpre. Quando eu passar... Ó, tá aqui Elaine, né? E outros aí. Quando eu passar, se bem que ele me deu um presente antes de passar, não foi, Elaine? Então, quando eu passar, quando tu passares, quando ele... Quando eu passar é uma possibilidade, sim ou não? A maioria fala assim, quando eu passar, eu vou fazer um churrasco. Todo professor ouve isso, ninguém nunca convida. Vamos ver se vai ser diferente, Danilo. Entendeu? Quando eu passar, quando tu... Não, tá horrível, estou me matando aqui. Vamos lá, quando eu... Quando tu, quando ele, quando nós, quando vós passardes e quando eles passarem. Você teve a desinência er no futuro do subjuntivo. Beleza? Ainda se lembram do indicativo? Então vamos lá, os que anotaram, então vamos recapitular agora para a gente terminar essa questão. Modo indicativo e modo subjuntivo. No modo indicativo, certeza ou dúvida? Bate bola, certeza ou dúvida? Quantos tempos? 6 ou 3? 6. No presente, qual desinência? Ou, na primeira pessoa, pretérito perfeito. I, pretérito imperfeito. Vai, anha. Qual a exceção? Verbo ser, que é o quê? Era. Pretérito mais perfeito. Ra, futuro do presente. Rei, futuro do pretérito. Ria. Aí, vocês decoraram rapidinho. Aí tem gente que fala, eu não consigo decorar. Não tenta. Abençoado.
Entendeu? Tenta que você vai ver que você consegue, com certeza. Tá? No modo subjuntivo, certeza ou dúvida? Wilson, certeza ou dúvida? Dúvida. Então, dúvida. Modo subjuntivo, dúvida. Subjuntivo normalmente tem a ver com oração subordinada. Oração subordinada normalmente tem uma conjunção. No presente, conjunção, terminações. A e E. No pretérito imperfeito, conjunções se, que e quando. Terminação, SE. No futuro, SSE, desculpa. No futuro, conjunções se e quando. Terminação, é. Pronto. Aí é a revisão dos tempos verbais. Vamos passar para a próxima questão.